Tomar uma água aqui, né? Jogador então que tem 26 anos e contrato com Vitória até o final do ano que vem. Esse contrato que já foi prorrogado, que era até o final desse ano, então não tem um risco de perder o jogador por agora ou assinar um pré-contrato e sair no ano que vem. Não. Mas se eu fosse o Vitória, eu já tentaria uma prorrogação, pelo menos por mais um ano, né? Até o final de 2026, até junho de 2026, acho que aí ficaria um pouco mais tranquilo. Jogador que na atual temporada tem, somando, né, todas as competições, 39 jogos, é o jogador que mais entrou em campo, 4 gols e 8 assistências, e o mais importante, no Brasileirão foram boa parte dessas suas participações, né? Copa do Nordeste Baiano, 18 jogos, 1 gol e 4 assistências. No Brasileirão, 3 partidas, 4 gols em 19 jogos disputados, fez um belo gol também no finalzinho, dando a vitória, né, pro Vitória contra o Palmeiras. E vale destacar, no Brasileirão, boas atuações contra o Flamengo, contra o Grêmio e Botafogo, veio de uma sequência muito boa, deu assistência contra o Corinthians, marcou um gol e uma assistência contra o Atlético Mineiro, assistência contra o São Paulo, um gol e uma assistência contra o Bahia, né, ainda no Campeonato Baiano. Então isso faz diferença, porque é um jogador que tem feito gols, se você olha aqui na Série A mesmo, só nos jogos contra times da parte de cima da tabela. E isso faz diferença na hora de ter uma contratação. Porque, tudo bem, né? Se tivesse feito gols contra o Criciúma, o Atlético Goianiense seria até melhor, porque são times da parte de baixo. Mas o que eu falo é o seguinte, ele tem chamado atenção e chamado a responsabilidade para esses jogos grandes, né? Então, assim, teria alguma chance dele sair por agora? Acredito eu que não, porque seria uma perca gigante. Até porque você pode continuar com ele, vai te ajudar tecnicamente e pode ter uma venda ainda maior no final do ano, ou por exemplo depois do campeonato estadual. Tem um valor de mercado hoje de 1.600.000 euros, né? Que daria um valor próximo da casa dos 10 milhões de reais. Acho que se fosse um clube da Arábia procurando ele, com certeza daria para pedir uns 16, 18 milhões nesse momento, porque segue muito valorizado, né? Vou até deixar aqui para vocês, ó, pelo site SofaScore, mostra que ele tem tido uma média muito boa, né? Contra o Palmeiras 7.8, contra o Flamengo 7.2, é hoje o top 5 melhores jogadores na posição de meia no Campeonato Brasileiro. Pode jogar de meia, cai muito também pelo lado direito, dá para ver aqui pelo mapa de movimentação, e eu quero que você deixe aqui embaixo nos comentários. Igual eu falei, a chance dele sair agora é zero, mas não ficaria surpreso pro ano que vem, dependendo se aparecer boas propostas. Poderia sair o Mateuzinho, poderia sair também o Wagner Leonardo. É óbvio que quando tem uma transformação assim, né, você perde 2 jogadores pilares do clube há tanto tempo, tem um baque, sem dúvida. Mas se for ali, cara, 20 milhões em cada um, 25, por exemplo, faz uma diferença absurda. Lembrando que os dois, né, chegaram no ano passado e foram fundamentais para o acesso. O Mateuzinho mesmo, 27 partidas, 2 gols e 2 assistências no ano passado. Pode deixar aqui que você tem a dizer. O link da... Bom, vou focar mais aqui para vocês, falar sobre centroavante, tá? Eu até já falei aqui sobre ele no canal, Rodrigo Rodrigues, matéria aqui então do último dia 20 de julho, que falava sobre essa possibilidade, né, da contratação do jogador, que a especulação é de que o Vitória fez, né, uma proposta de 900 mil dólares, mais de 5 milhões de reais. A informação do Arena Rubro-Negra confirma que o Vitória ainda tem interesse na contratação do jogador, porém eles falaram que não obteve resposta, né, no caso da proposta, se a proposta noticiada pela imprensa da Tunísia foi feita pelo clube, né, o Vitória, ou por outra equipe. Então assim, eu acho que é um valor alto, um jogador pela idade, chegaria para resolver todos os problemas do Vitória? Não sei, viu, porque o que eu foco muito aqui no geral é o seguinte, a boa fase do jogador. Eu acho que ele poderia sim ser uma opção excelente, comparado com o que o Vitória tem hoje. Mas aí com essa compensação financeira, mais um salário que certamente ele não deve estar recebendo pouco lá na Tunísia, para um jogador que ainda não teve uma experiência grande na Série A, aí eu ficaria com o pé atrás, né? Porque aí, pô, contrato de 3 anos, sei lá, 300 mil de salário, 400 mil, pagar 5, aí a equipe hoje pede 10 milhões de reais para um jogador que, por exemplo, vive uma fase sensacional, tá? Ano passado, 12 gols em 32 jogos pelo Juventude, 2022, 20 gols em 51 partidas pelo CSA, igual eu tô mostrando aqui para vocês, mas e na primeira divisão? Ele já teve uma fase assim sensacional, então eu pego muito nessa tecla mesmo, tá? Já teve uma ótima passagem para compensar esse investimento. É igual eu falei, se chegar agora é melhor do que todas as opções, acho que até melhor do que o Alejandro. Mas nesse ponto de vista, com essa compensação absurda, cara, acho que não faz muito sentido a fase dele lá na Tunísia. Então 30 partidas e 11 gols. Boa opção, mas sinceramente ficaria com o pé atrás justamente por conta dos valores, né? Todo negócio pode ser bom ou ruim, tudo vai depender dos valores. E aqui eu acho que no Rodrigo está muito, muito caro, cara. Esses 5 milhões, se for feita realmente essa proposta, fora ainda esse salário dele, que não deve ser baixo, que pode pedir até mais, 7, 8 milhões de reais, um jogador de 28 anos, eu ficaria com o pé atrás. E você, o que tem a dizer sobre o Rodrigo? Pode deixar sua opinião aqui embaixo. Tem um jogador que eu já vim falando dele aqui para vocês há muito tempo, que é o Francisco Fidecki. Ele aqui é polonês, joga lá no Barcelona. A tendência é que ele seja anunciado pelo São Lourenço, tá?
Não foi anunciado ainda e tudo mais, mas eu já vi vários portais lá no Instagram dele, você vai em marcações e aí você vê, né? É interessante porque aqui no Brasil você pesquisa a informação, você não acha. Mas aí eu vi vários portais lá que cobram o São Lourenço colocando que ele vai ser contratado. Eu vi pelo menos umas 40 postagens nesse sentido, então tem conversas avançadas com o São Lourenço. Tudo bem que é o clube do seu país, né? O São Lourenço e tudo mais, tem 31 anos de idade, com certeza deve sentir falta da família, né? Morar ali perto faria uma diferença muito grande. Mas, cara, esse jogador, na minha opinião, para o Brasil seria uma boa. Eu não consegui achar também informações se ele saiu com uma compensação financeira. Eu vi que ele rescindiu o seu contrato. Eu não sei o que aconteceu, eu não consegui achar. Por exemplo, se foi alguma coisa que aconteceu fora, extracampo, disciplinar, não sei. Ou se a equipe estava devendo um valor para ele e rescindiu esse seu contrato. Mas pelo que eu vi aqui, não teria que pagar um valor para ele. Porque hoje ele tem um valor de 10 milhões de reais. Foi até um valor que o Mastriani, quando foi vendido para o América, foi próximo disso, né? 6, 7 milhões. E tinha números até piores do que esse aqui que eu vou mostrar para vocês. 11 gols em 16 jogos pelo Barcelona. Ano passado no Equador também 14 gols em 35 partidas. Jogou 2 anos muito bons pelo Aucas. O Aucas, pra você ter ideia, é um clube muito pequenininho, tá? Do Equador. Esse clube foi para Libertadores, depois de ter marcado 30 gols e 8 assistências em 2 temporadas. Jogou também nesse outro clube aqui, ó, LDU Porto Viejo, que é um clube também pequeno. 13 gols em 28 partidas lá do Equador em 2020, naquela pandemia. Então o cara fez ali uma sequência de muitos gols no Equador. Na Argentina é outros 500, né? Já passou em alguns clubes grandes, nos Old Boys, Argentinos Júnior, mas nunca teve um desempenho legal. Tirando 2019, né? 3 gols em 7 partidas pelo News, não foi bem. E aí acho que agora é outro momento da sua carreira, tem tudo para dar muito certo no futebol argentino. E é óbvio que não tá impossível, né, dele chegar. Se ele for pro São Lourenço, pode ser uma boa pro Vitória, para outro clube aqui da Série A do Brasil, contratá-lo pro ano que vem, né? Lembrando que ele é natural da cidade também, né? Buenos Aires ali, então acaba complicando bastante essa sua chegada nesse primeiro momento. Deixa eu só fechar aí. Jogador que foi contratado pelo Fortaleza. Na época o América pedia um valor próximo de 10 milhões de reais e o Vitória foi um dos clubes que ele foi especulado e teve uma procura. Porém, o América só batia nessa tecla de 10 milhões. Acabou que no final das contas esperou quase 4 meses para vender o jogador sem jogar. Vendeu por apenas, vamos colocar ali, quase 7 milhões de reais. Bem diferente dos 10, 15 milhões que vinha pedindo, inclusive para o Cruzeiro. Chegou a apresentar uma proposta que no final das contas foi quase o dobro do que o América estava pedindo, só porque ele não queria vender para o Cruzeiro de forma alguma. Enfim, é um jogador que passou por alguns problemas físicos nesse início de ano no América, agora também no Fortaleza. Não é à toa que ele só jogou no último dia 23 de junho e deve voltar em meados de setembro, tá? Início do ano que vem. Na minha opinião, poderia ser uma boa Vitória tentar um empréstimo dele daqui para o final do ano. Até porque não vai ter que gastar com nada se o Fortaleza não pedir. E ele só tem 4 partidas no Brasileirão até aqui. É óbvio que é um jogador que acabou de chegar, poderia ter essa insistência nele, mas não tem chamado muita atenção da torcida. A torcida não é o maior fã do Emmanuel Martínez e muito menos também da diretoria. Foi muito bem no ano passado pelo América, ele surge na sua carreira também no Barcelona do Equador como um meia de criação. Olha aqui os números dele, 21-22, 10 gols, 8 assistências em 63 jogos. Mas no América ele se reconstrói e vira um segundo volante. Tá aqui ó, o desempenho dele no ano passado, 62 partidas no ano, 1 gol apenas, mas 9 assistências. E foi um dos líderes de desarmes do Brasileirão, ou seja, desarmava tudo, né, cara? Chegava bem no ataque, voltava bem para defender também. Tá aqui o mapa de movimentação dele, que eu acho difícil você achar jogadores com esse mapa aqui, viu? É um desempenho muito fora da realidade, muito bom mesmo em quase todos os momentos da temporada. Então acho que poderia ser uma boa tentar esse empréstimo. É claro que não seria fácil, né? Dependendo do Fortaleza, eu gostaria logo de repassar próximo de um valor que pagou, né? Uns 6 milhões, 7 milhões de reais, que não é tão caro. O Vitória fez contratações próximo nesse sentido, mas o América vinha sendo muito redundante, né, nessa história e só aceitaria por um valor mais alto. Acabou que quando chegou o Fortaleza, o Cruzeiro já tinha buscado outras opções, o Vitória também, e aí acabou que vendeu para o Fortaleza. Deixa a sua opinião aqui embaixo. Você acha que seria interessante? Não seria? Estou curioso para saber. Lembrando que ainda só tem 4 partidas. E outro também do Fortaleza, que eu estava fazendo a pesquisa e achei interessante, seria o Pedro Rocha. 3 jogos apenas no Brasileirão, poderia ser inscrito e totalmente fora dos planos, né? Jogou aqui nessa vitória por 3-0 contra o Palmeiras, 26 de junho, então mais de um mês que ele não entra em campo. Ficou em 3 jogos, não jogou e não foi relacionado para outros 3. Então totalmente fora dos planos da equipe do Fortaleza para essa temporada. Eu vi aqui que ele tem contrato com o clube até o final desse ano, ou seja, já poderia assinar um pré-contrato. É claro, para alguns jogadores assim, às vezes compensa ele ficar daqui para o final do ano para receber o salário que teria, às vezes mais alto no Fortaleza do que em outro clube da Série A ou do exterior, e aí ano que vem busca uma nova oportunidade.
Contratação que no final das contas foi ruim, né? O Pedro Rocha não tem conseguido, cara, jogar. E eu ficaria com receio também, se o Vitória contratasse ele, contrato de 2 anos, 3 anos, eu ficaria com o pé atrás. Porque ele sempre começa bem. No Cruzeiro foi assim, acabou que não rendeu, no Flamengo não jogou, ficou um tempo parado, no Atlético Paranaense foi o melhor desempenho dele, mas o clube russo pediu um valor muito alto, e aí ele foi pro Fortaleza, onde o primeiro ano dele, no finalzinho de 2022, foi muito bem. 13 partidas, 3 gols e 4 assistências. Ano passado foi ruim e esse ano também. Fortaleza tem uma gestão excelente, contrata sempre jogadores muito bons, mas eles erraram tanto com o Pedro Rocha e com o Marinho, cara, que foram, vamos colocar assim, jogadores que às vezes chegariam para solucionar e hoje tem um peso muito grande na folha e nem tem sido titulares, né? Então, se às vezes tivesse outros jogadores com o mesmo salário que rendesse um pouco mais, o Fortaleza poderia estar até melhor, né, do que está com 4º lugar no Brasileirão, que já é sensacional. Então deixa a sua opinião aqui embaixo. Você acha que valeria um empréstimo daqui para o final do ano? Vamos colocar o salário dele de 400 mil. Vitória paga 200, Fortaleza 200. Eu só estou supondo aqui para vocês. Acho que poderia ser dúvidas, ser uma boa alternativa. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Quem vai estar aqui embaixo também é o link da Esportiva para você começar a postar a partir de R$1. O link também de outros vídeos relacionados estão aparecendo aqui na tela. Valeu, galera.